Secov. Um prazer estar aqui hoje fazendo o lançamento do nosso anuário do mercado imobiliário, né? 6º ano do nosso anuário do mercado imobiliário, que, como todo mundo pode imaginar, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de fase emergencial, né? Uma produção muito complicada, e que eu devo muitos agradecimentos aqui, principalmente ao pessoal da economia, do Geosecov, da comunicação, do marketing e as equipes de inteligência imobiliária, né, que nos ajudam a fazer a nossa pesquisa do mercado imobiliário. Um agradecimento especial à Atlas Schindler, que já pelo 2º ou 3º ano nos apoia no lançamento do anuário. Nós vamos ouvir aí, em seguida, o nosso presidente, o André Serra, que é o CEO da Schindler Américas, né? E eu espero que o conteúdo desse ano possa ajudar as empresas, ajudar as autoridades, ajudar a sociedade civil a entender um pouco do mercado imobiliário da cidade de São Paulo e dar oportunidade para nós, do Secov, né, mostrarmos e apresentarmos todo o nível de conhecimento que a gente consegue amealhar aqui durante um ano, né? Então, nós vamos partir para o lançamento do anuário de 2020 e eu vou passar a palavra para o nosso presidente do Secov, reitor da Universidade Secov, Basílio Jafé, para fazer uma saudação. Bom dia a todos. Bom estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mais uma vez. Quem poderia imaginar que em abril de 2021 ainda estaríamos praticamente somente nos comunicando de maneira virtual? Enfim, é o nosso país, é a realidade que estamos vivendo e temos que nos adaptar a isso. Mas muito obrigado, Celso, pela sua apresentação, por tudo que você tem feito, e um agradecimento especialíssimo ao nosso grande parceiro, Atlas Schindler, e aos grandes amigos que nós temos lá. O André Serra, ex-presidente da Atlas Schindler Brasil, atual CEO Américas, como o Celso comentou, vice-presidente mundial do grupo Atlas Schindler, um grupo respeitabilíssimo com 160 anos, André, é isso? 160 anos, né? De atuação. Basílio, chegando nos 150. 150, ok. Só um século e meio. Um século e meio de atuação, um século de Brasil, com muito orgulho, com muita competência, e ao lado do Secov, ao lado do mercado imobiliário durante esses anos todos, como o nosso grande parceiro. O Flávio Silva, presidente Brasil da Schindler, também parceiraço, amigo, está conosco em todas, assim como todo o pessoal da diretoria, que certamente hoje estão aqui nos acompanhando. Vocês e o mercado, e vocês e a entidade fazem uma parceria incrível e tenho certeza que nós damos muito valor a isso. Pessoal, vamos lá. 2020. O que foi 2020? Foi uma transição enorme, foi uma mudança enorme do mercado. E não apenas em relação aos números, que o Celso vai comentar com todas as estatísticas e com toda a análise que o Secov realizou, que a economia do Secov realizou, mas principalmente porque mudaram as atitudes. Só para a gente lembrar, nós vivenciamos um período muito difícil entre 2014 e 2017, o mercado sentindo muito a desorganização econômica do nosso Brasil, o caos que se instaurou no ambiente macroeconômico, e isso, evidentemente, se refletiu nas vendas de algo tão importante como a aquisição da casa própria pelas famílias brasileiras. Isto gerou uma demanda reprimida que, a partir de 2018, começou a ser atendida. Tivemos um 2018 razoavelmente bom, um 2019 acima das nossas expectativas, e chegou 2020.
um início espetacular, mas veio a pandemia. Paramos lançamentos, paramos vendas durante os meses de março, abril, maio começou a haver uma retomada. Em junho, nós tivemos oportunidade de ter os plantões reabertos e, com isso, as vendas que estavam tímidas em função apenas das vendas virtuais puderam deslanchar. E qual não foi a surpresa de todos quando tivemos um segundo semestre muito bom em relação ao que se poderia esperar. Quais as razões? O que existe por trás disso? É fácil dizer, puxa, a demanda reprimida começou a ser atendida em função da melhora do ambiente macroeconômico. Certamente é uma. A segunda, os juros na menor taxa histórica do país. Tivemos condições de ter financiamentos na faixa de 7%, 6,5% ao ano, o que são taxas para o Brasil bastante razoáveis, embora, no nosso entender, ainda mais altas do que deveriam ser, considerando que o custo de captação dos agentes financeiros estava em torno de 1,4%, que é 70% da Selic, que é a taxa da poupança. Portanto, ainda existe um spread muito alto, de 500 pontos ou 5%, que poderia ainda ter sido reduzido na época. Agora não dá mais para falar nisso, estamos no início de uma curva ascendente de juros, porém esperamos que o crédito imobiliário se mantenha nessas taxas ainda por algum tempo, mesmo que o juro suba, conforme se diz até o final do ano, faixa de 4%, 4,5%. Mas voltando, a grande surpresa que nós tivemos foi a ressignificação do imóvel, da casa própria para a família brasileira. Significa que, quando passamos a entender a nossa casa como não apenas um lar, mas o local onde passamos a despender a maior parte do nosso tempo, a coisa mudou. Nitidamente houve a sensação de que, a partir do momento que se fecha a porta de entrada, a família está dentro de casa, a pandemia ficou do lado de fora, as crises ficaram do lado de fora, tudo o mais ficou do lado de fora. Portanto, a sensação de, puxa, eu estou na minha casa, eu estou protegido, passou a ser algo emocionalmente muito importante. E cremos com muita certeza de que esse tenha sido um dos principais fatores que possibilitaram esses números muito bons para o ano passado. Os números poderiam ter sido melhor se nós tivéssemos tido condições de atender a demanda que, por exemplo, na cidade de São Paulo, os paulistanos têm. Os paulistanos gostariam de ter apartamentos em localizações melhores, apartamentos com dimensões maiores, mas que são impossibilitadas ou dificultadas em função das restrições urbanísticas. Restrições essas que esperamos que sejam corrigidas a partir desse ano, com a revisão do plano diretor, prevista legalmente para acontecer durante esse ano de 2021, onde espera-se, que devem ser corrigidos os equívocos cometidos na legislação do Plano Diretor de 2014 e o zoneamento de 2016. Talvez, assim, a gente possa atender melhor e transformar São Paulo na cidade que merece, que nós todos paulistanos merecemos, com uma mobilidade espetacular e, principalmente, com a inclusão que São Paulo deve ter, para abrigar toda a sua população de paulistanos e ser o grande centro econômico, o grande centro financeiro, o grande centro de serviços, não só do nosso Brasil, como de toda a América Latina. Esse protagonismo vai depender das condições de legislação urbanística que São Paulo possa ter. E esperamos que isso possa acontecer esse ano. Também o mercado, o desempenho do mercado esse ano, temos hoje uma previsão de que ele se situe melhor do que o ano passado, cerca de 5% a 10% melhor do que o ano passado, em termos de lançamentos e de vendas, mas, claro, isso depende do comportamento da pandemia, de um eventual recrudescimento das condições de pandemia atrapalhariam bastante, mas não é o que esperamos.
talvez superado o pico, voltadas às condições de atendimento ao público, ao mercado, que a economia possa efetivamente crescer os 3,5% que ora se espera, bem distantes dos 5% iniciais, pelo menos possam fazer com que tenhamos boas condições para o mercado atuar e atender a população. Mas mantemos, por hora, 5% a 10% de alta em relação aos números de 2020, tanto para vendas quanto para lançamentos. Agradeço a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Celso, devolvo a palavra para você passar para o nosso grande amigo André. Muito obrigado a todos. Obrigado, Basílio. Eu agora passo as considerações para o André Encerra, né? Repetindo, CEO da Schindler Américas e grande parceiro do Secov aqui, te agradecendo muito, André, esse apoio que vocês têm dado a nós aqui do Departamento de Economia. Bom dia, Celso. Bom dia, Basílio. Em primeiro lugar, queria agradecer muito as suas palavras, realmente nos deixa bastante orgulhosos e cheios de motivação para continuar esse trabalho, essa parceria. Bom, bom dia a todos. Espero que todos estejam bastante bem, com saúde, nesse momento aí tão complicado, né? Mas quero externar um profundo respeito aí ao Basílio, à equipe do Secov, você, Celso, que apesar de todas essas dificuldades aí de amplitude global, na verdade, né? Uma situação que a gente está vivendo no mundo inteiro, mas seguem aí muito atuantes, empenhando os maiores esforços para garantir que essas informações relevantes do setor circulem. Essa nova edição do Anuário do Mercado é lançada como um exemplo. Ele se tornou um importante guia de consulta e fonte de informação no dia a dia do nosso segmento. Como líder nacional em transporte vertical, nós da Atlas acreditamos que o futuro deve ser construído assim, de forma positiva, equilibrada e determinada, transformando ideias e planos em realidade. Entendemos que vislumbrar as melhores possibilidades depende da nossa disposição para encontrá-las. E sabemos que acreditar no Brasil significa tomar essas ações concretas. E esse tem sido o nosso compromisso constante. Como uma empresa parceira do segmento, trabalhamos aí bastante afinados com o setor imobiliário para elevar as cidades e dar o impulso necessário para que esse desenvolvimento e a verticalização, como o Basílio estava dizendo, né? A importância da gente ter produtos que atendam a necessidade do mercado e vai muito pela verticalização de edifícios maiores e, dessa forma, evoluir de uma forma mais sustentável. Esse anuário é um elemento bastante agregador nessa caminhada. Agradeço muitíssimo a oportunidade e é um prazer, mais uma vez, estar junto com vocês nesse projeto. Obrigado. Muito obrigado, André. E é muito importante para nós essa parceria, como eu já falei, né? E agradecer as palavras do Basílio. Eu vou falar uns 20, 25 minutos, né? Está previsto aqui 30, mas eu vou tentar fazer em 20, 25 minutos. E nós vamos ter aí um espaço, né, para que eu e o Basílio possamos responder as perguntas aí enviadas via chatbox, né? Nosso pessoal vai passar essas perguntas para nós aí. Então, eu imediatamente vou subir a minha apresentação. Nelson, desculpe, não tem moleza, não. O André também está aí para responder as perguntas. Como assim? Tá bom. Perguntando para o Basílio se nós conseguimos... A apresentação subiu tranquilamente. Então, vamos lá, gente. Como o Basílio já falou, o ano de 2020 foi um ano de muita dúvida, né? Eu relembro que no início de março de 2020, quando todos fomos obrigados a ir para as nossas casas, né, quando fecharam os plantões de venda, né, nós imaginamos que o mercado imobiliário pudesse passar pelo seu pior ano em termos de movimento.
mas não foi isso que aconteceu. As empresas foram se adequando às novas formas de venda, né? A utilização da web vendas, a utilização das mídias digitais, a assinatura de contratos de forma eletrônica, né? E, como o Basílio falou, nós, em março e abril, trabalhávamos com 35% do que imaginávamos em termos de mercado imobiliário aqui na cidade de São Paulo. E, de repente, quando chegou o mês de julho, nós já atingimos 100% do que o mercado estava imaginando comercializar no ano de 2020. Então, acabou sendo um ano, né, eu vou mostrar para vocês, né, vocês vão perceber, acabou sendo um ano surpreendente, né, tanto em número de lançamentos, não foi igual a 2019, mas tanto em número de lançamentos, mas principalmente em número de unidades vendidas, né? E isso se deve basicamente aos fatores que o Basílio já colocou, né? Mas principalmente se deve à grande aderência que as incorporadoras imobiliárias, ao poder que as incorporadoras imobiliárias da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do país têm de se adequar às novas realidades. Então, vou falar rapidamente sobre economia e depois nós já entramos aí direto no nosso mercado imobiliário. Então, o Basílio estava falando, né, a expectativa do último Boletim Focus, agora do dia 9, né, é de um crescimento do país de 3,1%. Né? Nós estamos esperando, principalmente, as reformas, né, a tão falada reforma administrativa, a simplificação tributária, já que uma reforma tributária vai ser muito difícil de se fazer durante esse ano, né? Mas isso é fundamental para que o país possa crescer, né? O setor da construção, né, que ele vai aos sabores dos ventos do crescimento ou não crescimento do país. Nós perdemos o nosso PIB, ele teve uma redução muito grande dos anos de 2014 a 2018, tivemos um pequeno crescimento em 2019 e provavelmente tenhamos um pequeno crescimento em 2021. Mas a construção ela sofre os efeitos da economia do país. Ela sofre com mais força os efeitos, tanto para o positivo, para o negativo, como ela potencializa os bons efeitos da economia no campo positivo. Né? Metas de inflação. Nós estamos aí trabalhando dentro das metas, agora já computado o mês de março, nós estamos próximo ao limite superior da meta, mas o país e a política que o Banco Central vem implementando, que o Ministério da Economia vem acompanhando, né, nos dá conta de podermos chegar aí no final do ano, né. Outro dia eu assisti uma apresentação de um grande economista, né, do Caio Megali, ou nós podemos chegar com 5,55, ou nós podemos chegar com 6,66, mas a estimativa mais positiva é que a gente possa andar dentro da meta da inflação, e o Boletim Focus já está prevendo uma taxa Selic de 5,25 em dezembro de 21 e de 6% em dezembro de 22. E como o Basílio colocou, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre financiamento lá à frente, mas como o Basílio já colocou, nós continuamos a ter as menores taxas de crédito imobiliário, vírgula, mesmo ainda altas, né, mas continuamos a ter as menores taxas de toda a história do crédito imobiliário, que se iniciou em 1964, 65, hoje numa mediana aí de 6,5%, mas já temos oferta de financiamento aí até 4% ao ano, conforme o indicador. Né? E melhor do que isso, por mais que a gente tenha uma Selic de 5,25 lá no final do ano, ainda existe, como o Basílio colocou, o spread é muito alto, o spread bancário é muito alto, existe espaço para não precisar subir a taxa de crédito imobiliário. A construção civil é uma forte geradora de emprego formal, né? As nossas empresas
perderam aí, em termos de construção civil, nós perdemos aí quase 1 milhão de empregos durante os 4 anos, de 14 a 17, mas começamos aí uma geração de empregos com carteira assinada que é muito forte, foi muito forte em 2020, haja visto que o Brasil computou 143 mil empregos formais durante o ano de 2020. E somente a construção civil, nos seus diversos segmentos, lógico, computou aí 112 mil empregos formais. Ainda temos uma taxa de desocupação, que alguns chamam de taxa de desemprego ainda, a gente trata como desemprego muito alta, e tenho a impressão que isso nós vamos acompanhar o andamento até 2022, né? Torcendo para que a economia volte, né? Torcendo para que a vacinação aconteça em massa e que a gente possa diminuir tanto a taxa da desocupação, entrar numa curva descendente de taxa de desocupação já no segundo semestre desse ano, e de taxa e a falada taxa de o número de desempregados no país. Eu costumo dizer que o mercado imobiliário da cidade de São Paulo, André, é um mercado imobiliário surpreendente. Se nós olharmos aqui a nossa série histórica, lembrando que o Secov adequou a sua metodologia em 2004, se nós olharmos essa série histórica, que tem exatamente 17 anos, só de empreendimentos verticais nós lançamos algo em torno aí, daria uma cidade de Campinas, hoje, dentro de São Paulo, só considerando os empreendimentos verticais da cidade. Uma média de 34.500 unidades nesses 17 anos, e que atingiu o seu auge em 2019, com 65.300 unidades lançadas, mas que o ano passado ainda alcançamos um ótimo resultado, considerando os 9 meses de pandemia, de lançarmos 60 mil unidades no mercado imobiliário na cidade de São Paulo, o maior mercado imobiliário do país e o maior mercado imobiliário da América Latina. Alguns fatores que são muito importantes também, destacar para vocês, e nós passamos a acompanhar aí a partir de 2016, foi o advento de uma modificação na lei, um decreto que a prefeitura emitiu em 2016 e permitiu que, beneficiando os lançamentos que estão aí destacados nas barras em vermelho, que são os lançamentos de imóveis do antigo programa Minha Casa Minha Vida, hoje chamado de Casa Verde e Amarela. Então, o mercado da cidade de São Paulo, que é o mercado hoje mais caro do país, nos permitiu, o ano passado, ainda lançar quase 30 mil unidades, repito, quase 30 mil unidades, num ticket médio de 190, 195 mil reais, e mostrando uma aderência das famílias que adquirem esses imóveis, famílias com renda familiar de 2.500, de 3.000, 3.500, 4.000 e até 7.000 reais, dentro do programa Casa Verde e Amarela. E também o nosso plano diretor de 2014 e a nossa lei de zoneamento de 2016, que induziu, e o mercado imobiliário se adequou, a fazer produtos mistos com apartamentos compactos, que são essas faixas azuis nas barras. Também aí, com o ano passado, nós colocando aí mais 14 mil apartamentos compactos, de até um dormitório de médio e alto padrão, no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Isso leva a gente a ter uma distribuição bastante interessante, nos lançamentos. Vocês vejam que 77% dos nossos lançamentos na cidade de São Paulo, eles são de apartamentos com até 45 metros quadrados. E é impressionante que o mercado já vem assim em 2018, 2019, 2020, e continua a demanda desse tipo de apartamento.
depois uma grande participação ainda de apartamentos entre 45 e 65 metros, e aí nós vamos, o que o Basílio chamou de demanda reprimida, e nós ainda temos aí apartamentos com mais de 180 metros, como exemplo, com um lançamento aí de aproximadamente 1%, aproximadamente 600 unidades, mas eu posso adiantar para vocês que a nossa pesquisa mensal ela mostra que estamos vendendo bastante Casa Verde e Amarela, estamos vendendo bastante apartamentos compactos e estamos vendendo bastante tudo que consegue ser ofertado ao público na cidade de São Paulo. São Paulo tem 96 distritos, né? E nós concentramos em 10 distritos, né, da cidade, nós concentramos aí 37% das unidades lançadas, né? A maioria nos bairros da Zona Sul, né? Destacando aí a Vila Mariana, onde tivemos o lançamento de 3.510 unidades. Para quem não sabe, o Secov fica aqui na Vila Clementino, distrito de Vila Mariana, e eu moro aqui também na Vila Mariana, né? E eu posso garantir para vocês que nós temos um número de obras que é impressionante. E a Atlas Schindler deve estar percebendo isso pela demanda dos elevadores, né? do transporte vertical, mas é impressionante o que aconteceu aqui no bairro, né? Aqui tem, na nossa série histórica de lançamento dos últimos 6 anos, né, como foi crescendo a participação dos imóveis econômicos, né, e hoje eu diria que metade do mercado da cidade de São Paulo é de Casa Verde e Amarela e metade são de outros mercados, né. Assim estão concentrados os lançamentos residenciais, né. Lógico que por força do plano diretor e da lei de zoneamento, há uma concentração muito grande nas linhas de metrô, no acompanhamento das linhas de metrô, no raio das estações de metrô, da CPTM e dos corredores consolidados, são aqueles corredores que têm a pista especial de ônibus do lado esquerdo, né? As unidades econômicas, programa Casa Verde e Amarela, grande concentração ainda na zona leste e na zona oeste de São Paulo, né? Mas já vindo muito também para a zona sul, né? E os outros mercados repetindo com a prevalência dos bairros aí da zona sul, Vila Mariana, Moema, Itaim Bibi, Santo Amaro e Campo Belo, né? Comercialização, e aqui vem a surpresa que nós tivemos no ano passado. Apesar de termos lançado aí algo em torno de 5.000 unidades a menos, né, nós conseguimos crescer as vendas ainda 4%, o que mostra a aderência do mercado. E Basílio e André, quebramos o recorde de unidades vendidas em 12 meses em janeiro de 2021, quebramos o recorde de unidades vendidas em fevereiro de 2021 e já temos um número de lançamentos, que estamos fazendo a pesquisa de março, já temos um número de lançamentos que praticamente é igual ao de janeiro e fevereiro no mês de março, e eu tenho certeza que o mercado continua com essa força que ele veio aí no ano de 2020. Né? Também nas vendas, é muito importante, muito significativo os empreendimentos econômicos no total vendido, programa Casa Verde e Amarelo, né? Lançamos 27 bilhões e 300 de mercadoria na cidade de São Paulo, de empreendimentos verticais, de unidades verticais, e vendemos 25 bilhões na cidade de São Paulo. Ou seja, às vezes a gente perde a noção de como o mercado imobiliário é superlativo. Vocês imaginam o que é vender 50.000 unidades no ano, né? É dizer para vocês o seguinte, né? A quase todos os dias nós vendemos 150 unidades no mercado imobiliário, em todos os dias do ano. É impressionante. E é impressionante esse movimento de 25 bilhões, só ultrapassado aqui por alguns anos da nossa série histórica, porque
como os apartamentos diminuíram, como nós temos muita unidade de casa verde e amarela e muito apartamento de compacto, vendemos 25 bilhões. Né? A venda sobre oferta, que a gente chama costumeiramente de velocidade de vendas, continua bastante forte, em torno de 60%. Isso aqui, André, significa dizer o seguinte, que de 60 mil unidades lançadas de janeiro a dezembro de 2020, ao final do ano, olhando estas 60 mil unidades, na média, nós tínhamos 59,2% vendido, o que é um resultado maravilhoso para um mercado que trabalha em médio e alto, em prazos médios e prazos altos, né? O que mostra que a aderência no mercado de São Paulo está muito forte. E, finalmente, a oferta final. Né? Como nós tivemos um número... Pode falar, Basílio. Esclarecimento importante. Quantos prédios nós lançamos por ano? Quantos edifícios? Você tem esse número? Não, mas eu vou pedir para o meu pessoal de economia já me passar isso por WhatsApp, e eu falo isso aí ao final da apresentação. Você está falando o seguinte, quantos edifícios residenciais foram lançados no ano de 2020, como exemplo? É isso? Está perfeito. Mas, então, eu estava falando da nossa oferta final. O que é a oferta final? A oferta final são aquelas mercadorias que, em 31 de dezembro, como exemplo, aí no ano, 46.900 unidades, não estavam vendidas. Né? Primeiro, explicando um pouco melhor para vocês, em torno de 30 mil unidades destas 46.900 foram lançadas no último trimestre de 2020. Né? Então, seria... Né, vamos dizer, é um número natural. Hoje esse número já baixou para algo em torno de 42 mil unidades com a pesquisa de fevereiro. Mas não nos preocupa esse número, porque acabei de dizer que a gente vem quebrando recordes e os nossos recordes anuais são de vendas de mais de 50 mil unidades. Ou seja, não é essa oferta final aqui de dezembro de 2020 que nos preocupa. Ela é concentrada também em 10 distritos na cidade de São Paulo. Né? Nesses 10 distritos, a gente concentra 36% das unidades. Existe uma lógica entre o número de unidades lançadas, o número de unidades vendidas e a oferta final. Ela acompanha uma certa lógica. Né? Agora, o mais interessante, e eu acho importante falar para vocês, é que dessas 46 mil unidades detectadas como não vendidas em dezembro, apenas 3% são de unidades prontas. Né? Vocês vejam que 36% em construção e 61% dessas unidades, né, nos 6 primeiros meses de oferta. Né? Ou seja, é um estoque que, além de tudo, ele é saudável em termos da incorporação imobiliária. Né? O mercado está bastante saudável em termos da incorporação imobiliária. Uma ferramenta muito utilizada por nós, tenho certeza que por grande parte das empresas, para cálculo de outorga onerosa, para estudar o gabarito dos prédios, né? Saber as áreas contaminadas e reabilitadas, os bens tomados, é o GeoSecov. Né? O GeoSecov ele é uma ferramenta que ele traz informações de geoprocessamento com o objetivo de mitigar riscos na incorporação imobiliária. Sempre lembrando, né, gente? A incorporação imobiliária é uma operação de um risco muito alto, e iniciativas como essa, de fazermos um anuário, iniciativas como essa do GeoSecov, fornecer conhecimento e fornecer informações para as pessoas, né, é para você mitigar os riscos da incorporação. Né? A região metropolitana de São Paulo, que já respondeu por 32.600 unidades lançadas no ano de 2010, não acompanhou, infelizmente, a melhoria das condições de empreender o programa Casa Verde e Amarela, chamado hoje, como aconteceu na cidade de São Paulo. Né?
nos anos de 2010 a 2014, né, grande parte dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, quase na totalidade, era feito em Osasco, era feito no ABCD, era feito em Cotia, era feito em Barueri, né? E esses empreendimentos, com os benefícios que foram trazidos a partir de 2016 para o município de São Paulo, né, fizeram que o mercado da região metropolitana de São Paulo diminuísse a sua participação, mas continua sendo um mercado muito importante, como é importante também o mercado no interior de São Paulo, né? A oferta final nessas cidades, ou o estoque, é muito baixo em 2020, né? Mercado imobiliário no interior de São Paulo, né? Nós fazemos, a partir deste ano, nós já vamos ter esses dados trimestralmente, mas ainda fazemos uma atualização anual desses dados nos principais mercados do estado, e nós temos aqui, eu vou trabalhando aqui com o meu mouse, nós temos aqui que no interior de São Paulo, que é a barra mais escura, né, nós tivemos no ano de 2012 o melhor mercado. Eu ainda não consigo consolidar o ano de 2020, mas olhando já que o mercado aqui na cidade de São Paulo, o pior ano foi 2016. Nestas cidades do interior foi 2017, com 13 mil unidades lançadas, e crescendo um pouco em 2018, crescendo um pouco mais em 2019, e seguramente, né, com um crescimento que estará acontecendo em 2020. Né? Nós estamos fechando as últimas duas regiões, mas que aconteceu em 2020. O Secov, a partir de um guarda-chuva da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, consolida pesquisas das 150 principais cidades do país. É um projeto que a gente chama de indicadores do mercado imobiliário. Fazemos isso desde 2016, e vocês vejam que também a nível nacional houve uma redução em lançamentos de 18%, né? Em São Paulo foi menos a redução, mas no país foi 18%, mas a venda cresceu 10% nessas 150 cidades que são consolidadas na pesquisa dos indicadores nacionais da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com a curadoria aqui do nosso Departamento de Economia do Secov São Paulo. Né? Basílio, às vezes a gente não percebe, né? Mas só relembrando dois números. Das 150 mil unidades lançadas, 60 mil foram em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo. E das 190 mil, praticamente, unidades vendidas, 51 mil foram em São Paulo também. Então, isso mostra a magnitude, né, do mercado imobiliário da cidade de São Paulo. A oferta disponível em termos de regiões do país também vem caindo, né? Nós tínhamos uma oferta em 2018 que era equivalente a 15 meses de vendas, né, considerando os últimos 12 meses, e hoje nós estamos aí com algo em torno de 10 meses de venda, o que não nos preocupa também. Né? Um outro trabalho muito interessante que nós fazemos, né, porque não é só o lançamento imobiliário, não é só a incorporação imobiliária que oferece imóvel, né? As empresas de desenvolvimento urbano no estado de São Paulo são muito fortes, né? E o Secov passou, a partir aí de muitos anos atrás, a acompanhar as estatísticas do Grapoab, né? E vocês vejam que as estatísticas são impressionantes também. Tivemos o pico do mercado de loteamentos em 2013, com o lançamento de 560 empreendimentos, 559 empreendimentos, colocando à disposição 157 mil lotes, e no ano de 2020 foram aprovados aí 330 empreendimentos, colocando à disposição 106 mil lotes. Isso ajuda o país na questão de oferecer oportunidade para novos domicílios permanentes feitos através dos loteamentos ofertados. Né?
temos uma concentração muito grande de municípios com lotes aprovados, né? Só nos 10 municípios da cidade de São Paulo, que temos mais de 650 municípios, concentra 16% do mercado de loteamento, né? E a partir de um 2018, se não me falha a memória, nós começamos a mapear 65 cidades pesquisadas, divididas pelas regiões administrativas, né? E nessas regiões administrativas, nessas 65 cidades, né, o ano passado nós já tivemos um crescimento de mercado, né? No último trimestre, já com o lançamento de 10.600 lotes, com lançamento de 30 empreendimentos, e um mercado bastante atrativo, né? Para se ter ideia, só na região administrativa de Campinas, lançamento de quase 1 bilhão em loteamentos, Sorocaba 460 milhões, Ribeirão Preto 400 milhões e assim por diante, né? A comercialização também, nós, apesar de 2020 termos uma queda de 6% no número de unidades vendidas, né? Nós sabemos que o mercado de loteamento também está com estoque muito baixo, né? Uma oferta final muito baixa, que foi um outro mercado que as pessoas se aperceberam com aquele fenômeno que o Basílio falou, das pessoas ficarem mais tempo em casa, se aperceberam que o lote é uma grande oportunidade também para iniciar uma nova vida e para trocar, ou para fazer o seu segundo imóvel, o seu terceiro imóvel. O número de lotes comercializados por região administrativa está aqui, né? Locação, né? Nós tivemos o ano passado, na nossa pesquisa de locação residencial, um aumento de 1,61% no preço. Isso não tem nada a ver com IGPM nem qualquer outro índice, né? Existe uma polêmica muito grande sobre reajustes, mas os contratantes e os contratados, os locadores e os locatários, foram encontrando formas de manterem os seus contratos dentro de um equilíbrio, né? O IGPM explodiu, nós vamos ver no próximo slide aí, o IGPM explodiu por outros motivos e nós acreditamos que o mercado se rearranje e que já, né? Desculpa, já não, já é mentira. Num prazo aí de 12 a 24 meses, 12, 18, 24 meses, a gente tem a impressão, né, e é essa a expectativa, inclusive, do governo, que o IGPM já volte a se equilibrar com os outros índices de preços no país, né? As ações locatícias continuam caindo, né? Vocês podem ver aqui que no ano passado foram 13.200, e era um ano, né, todo, vamos dizer, tinha todo o ambiente, tinha todo o cenário para ter muita ação locatícia. E, mesmo assim, caiu 16% o número de ações locatícias que a gente acompanha no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Os condomínios, o ano passado, o nosso índice de condomínio subiu 7,5%, esta curva aqui em cinza, né? O IPCA subiu 4,5% e o IGPM, né, em função da alta das commodities e principalmente não, em função da alta das commodities e da variação cambial, que chegou a 40% no ano de 2020, deu uma descolada e hoje já estamos aí com o IGPM em torno de 30%. E, mais uma vez, reitero, o mercado vai se adequando às necessidades. Os locadores vão se adequando às necessidades dos locatários. Mesmo assim, também as ações condominiais caíram em 2020, né? Nós tivemos um pico dessas ações em 2017, com 13.400 ações, e no Tribunal de Justiça, o ano passado, foram computadas 9.600 ações. Finalmente, falando de financiamento imobiliário, né? Que no ano de 2020 quebrou todos os recordes de financiamento. Financiamos o ano passado 94 bilhões para aquisição,
né? E o imóvel usado passou a ser a maior participação aqui nos financiamentos para aquisição, e voltamos a ter um mercado de produção. Vocês vejam como o mercado é demorado, né? Se o mercado de venda, o pior ano foi 2016, vendemos só 16 mil unidades líquidas na cidade de São Paulo. Aliás, vendemos mais de 20 mil unidades, mas ainda tínhamos o efeito muito grande de distratos na cidade de São Paulo, o que deu uma venda líquida de 16 mil unidades, né? O mercado de crédito imobiliário para as construtoras, o pior ano foi o do ano de 2017. Aliás, foi o pior ano de financiamento imobiliário com recursos do SBPE, né? E vocês vejam que, em 2020, com financiamento aí em nominais 30 bilhões, né, nós já estamos aí alcançando os melhores anos de crédito imobiliário. Lembrando que também a ABCIP, a cada mês que divulga suas estatísticas, mostra recordes a cada mês. Foi assim em janeiro de 21, foi assim em fevereiro de 21, foi assim quando fez o balanço de 2020. Né? Não faltam recursos para o crédito imobiliário, né? O SBPE com 800 bilhões e o Fundo de Garantia com 427 bilhões são as principais fontes, mas não faltam recursos. O brasileiro ele tem uma relação com a sua casa própria que é muito forte, né? Isso vem desde os anos 60. O brasileiro, vamos dizer, ele compra a sua casa própria no prazo médio de 20 anos e pré-paga a sua casa própria no prazo médio de 12 anos. Quer dizer, é uma dívida que ele deveria deixar alongada, porque é uma dívida barata, repito, hoje a 6,5% ao ano, mas o brasileiro, não só com a utilização dos seus recursos de fundo de garantia, quando se trata da primeira moradia, mas também quando entra algum dinheiro adicional, os brasileiros pré-pagam o seu financiamento. E mais do que isso, os nossos índices de inadimplência, eles são índices de inadimplência, os menores índices de inadimplência nas carteiras de pessoa física. Ou seja, os bancos aprenderam a fazer crédito imobiliário a partir de 2003, 2004, 2005, e hoje as maiores carteiras de pessoa física nos bancos são as carteiras de crédito imobiliário. Então, existe, né, e hoje isso está tendo muito, uma verdadeira, entre aspas, guerra para ver quem faz mais, para ver quem busca o comprador, né, principalmente nos financiamentos para aquisição. Né? Eu encerro aqui, dentro do meu prazo aqui de exposição, né? E eu, o Basílio e o André, nós estamos aqui para responder possíveis perguntas aí que tenham sido colocadas no chat, né? Mas, mais uma vez, agradecer pelas dificuldades que nós tivemos, agradecer o pessoal, os grupos de inteligência imobiliária que nos ajudam em todo o acompanhamento semanal do mercado, né? Agradecer o pessoal da economia, o pessoal do GeoSecov, o pessoal de comunicação, de marketing, de eventos, e principalmente agradecer o apoio da Atlas Schindler para que a gente pudesse apresentar esse anuário. E dizer para vocês que, a partir de hoje, ou no máximo amanhã, e alguém me corrige aí se eu estiver falando alguma impropriedade, né? Eu estou vendo aqui, Basílio, 591 prédios em 2020 foram lançados. Tá? Haja elevador, hein, André? Mas nós estamos aqui para poder responder às possíveis perguntas de vocês. Muito obrigado pela atenção e saúde para vocês, saúde para a família de vocês. Bem, Celso, espetacular apresentação. Você conseguiu concentrar um mercado imenso em meia hora de fala, todos os números relevantes. Muito legal. Me chamou a atenção
um número, especialmente daí eu ter feito essa pergunta. Vocês já realizaram que nós moramos, pelo menos os paulistanos, moramos numa cidade de 12 milhões de habitantes que tem apenas 1.200 unidades prontas, novas, à venda? Ou seja, em 600 prédios lançados, está certo que a comparação é de laranja com banana, mas vamos lá, no máximo 2 unidades para cada prédio? Na média é isso. Na média é isso. Então, mas 1.200 é um número baixíssimo de unidades prontas. Nossa. Interessante. Mas vamos lá, vamos ver as perguntas do pessoal. Eu vou perguntar para a Thaís por onde que a gente vê as perguntas aqui. Thaís, Igor, aqui no chat. É que o meu chat... nós estamos sem perguntas. E eu já recebi aqui alguns parabéns pelo WhatsApp, né? Então eu tenho certeza que a apresentação alcançou o objetivo que a gente queria. Vamos trocar uma ideia, então, Basílio? Vamos trocar uma ideia com o André? Não, deixa eu fazer um comentário, depois eu gostaria que o André fizesse também. O mercado de escritórios, andares corporativos, realmente sofreu bastante no ano de 2020, em função das novas tendências. Não acreditamos que vai ser algo de longo prazo. As empresas já perceberam que, tudo bem, o home office pode continuar sendo uma tendência relativa, porém não permanente. As empresas precisarão manter os seus espaços e talvez uma menor frequência de seus colaboradores seja compensada com a maior necessidade de espaço entre cada colaborador, em função de distanciamento social, que deve durar, o que tudo indica, mais alguns anos. Portanto, o escritório continua sendo algo absolutamente necessário. Porém, a absorção de novas áreas de escritório em 2020, pela primeira vez, foi negativa, em torno de 150 mil metros quadrados, mais ou menos. Por outro lado, no mercado de galpões logísticos, aconteceu o inverso. Em função das novas demandas de serviços online, do aumento da importância da logística para as empresas em geral, houve uma absorção recorde de novos espaços. E na região metropolitana de São Paulo, quase 1.800.000 metros quadrados novos de galpões foram absorvidos. Algo bastante interessante e digno de nota. Também o mercado de self-storage teve um crescimento expressivo o ano passado e a tendência esse ano é que continue. Com a diminuição de espaço médio dos apartamentos, não só as famílias deixam, talvez, parte dos seus haveres em self-storage, como também, muitas vezes, empresas têm feito isso, têm utilizado esse comportamento também, arquivo morto, ou coisa que o valha. André, quer comentar um pouquinho, por favor? Basílio, a gente sentiu claramente essa questão dos escritórios, né? O Celso falou muito do número de edifícios, realmente a demanda de edifício residencial no Brasil cresceu muito, principalmente em São Paulo, foi muito forte, né? E a gente sentiu isso. A questão do home office, acho que é o ponto que as empresas mais discutem, né? Como é que isso vai se formatar no futuro? E eu acredito que vai ter um modelo híbrido, mas a demanda por escritórios não vai diminuir. As empresas, existem existem perfis de empresas que podem operar de forma remota, mas grandes empresas, a grande maioria precisa desse espaço físico para manter a cultura da empresa, para manter a aproximação de colaboradores. Então, não é um modelo tão simples de extinguir. E eu tive aí informações que a situação nos Estados Unidos começou a melhorar um pouco,
você já começa a ver um volume crescente nas grandes cidades. Nova York, por exemplo, que era uma cidade que estava fantasma até pouco tempo atrás, só com o sentimento da segurança aumentando, a cidade já está começando a popular de novo. Então, a tendência é que as pessoas acabem voltando para os escritórios assim que tiver um sentimento de segurança. É um pouco o que eu sinto, mas é claramente uma pergunta de $1 bilhão atualmente, né? Ninguém sabe a resposta. Queria passar duas informações, né? A primeira é que a apresentação vai estar disponível no portal Secov e em vídeo no canal Secov do YouTube, hoje ainda. Estou recebendo aqui da comunicação. E eu tenho que nós tivemos que fazer, como nós tínhamos muitos inscritos, nós tivemos que fazer 2 chats, né? Esse chat aqui estamos nós 5, nós 3, né? E o outro chat é o do pessoal que está assistindo. Eu recebi aqui uma pergunta. Peraí, está aqui. Bom dia. Com o aumento do INCC, podemos esperar um aumento proporcional no valor de venda de imóveis em São Paulo? Eu vou responder dizendo o seguinte. Primeiro, que o aumento do INCC ele atinge o mercado imobiliário da cidade de São Paulo e do país de formas diferentes, no programa Casa Verde e Amarela e nas mercadorias de médio e alto padrão. Por que isso? Porque o custo de construção numa mercadoria de Casa Verde e Amarela pode chegar a 60% do valor de venda. Ou seja, se eu aplicar 12% sobre 60%, eu vou ter aí um aumento de 7,2%. E não tem como ultrapassar o teto que na cidade de São Paulo é 240 mil. Já as mercadorias de médio e alto padrão, seguramente nos próximos lançamentos, elas acabam recompondo esse preço, esse aumento do INCC. Agora, Basílio, como nós não estamos aqui com o Adriano Sartori, né, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou passar para você. Existe alguma perspectiva de migração de espaços comerciais para residenciais? Não estamos vendo nada significativo nesse sentido. Vamos lá. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, ou seja, tem só no nosso setor são 93 mil empresas, ou seja, é um universo muito grande. Dentro desse universo muito grande vai se encontrar de tudo. Porém, essa migração, que não é simples, não tem sido significativa. Temos notícia assim, de algo, um pequeno número de empreendimentos onde isso tem acontecido, principalmente em termos de retrofit, mas, por enquanto, não achamos que possa ser uma tendência. Eu perguntaria para o André, como vendedor de elevadores, e seria o primeiro a ser consultado numa situação dessas, você tem notado algo, André? Não. Mas eu concordo com você. Eu vejo que existe, talvez, se existir alguma oportunidade, seria na questão do retrofit mesmo. Mas nada muito significativo hoje, mesmo porque é um mercado que tem ficado mais calmo. O apetite para investimento ali tem sido menor, né? Obrigado. Aqui tem mais uma pergunta. Qual a sua percepção em relação aos insumos? Eu falei um pouquinho. E se haverá atraso de lançamento? Eu não acho que isso está atrasando o lançamento, não, gente. O que atrasou muitos lançamentos, e repito, nós já tivemos em março o número de unidades lançadas igual ao total de janeiro e fevereiro, eu tenho a impressão que em abril nós vamos ter muito lançamento. Eu estimo aí algo em torno entre 5 e 7 mil unidades somente no mês de abril, né? Uma outra pergunta é qual o principal motivador para o pré-pagamento? Eu acho que o principal motivo é que o brasileiro dá muito valor para a sua casa própria. Então, uma família, quando está passando por alguma dificuldade, né, a última coisa que ela vai deixar de pagar, né, é a percepção que a gente tem, e os bancos também, é o crédito imobiliário, né? E, aliado a isso, nós temos a questão da alienação fiduciária, né, que a retomada do imóvel é muito mais rápida hoje. Então, e eu tenho a impressão que o brasileiro, o sentimento de casa própria do brasileiro
ele é um pouco linkado com a casa própria paga, o que não é verdade, mas é linkado com a casa própria paga, né? Então, parece que quando ele consegue pagar a sua casa própria, ele faz uma festa, né? Ele prefere ficar devendo no cheque especial, ele prefere ficar devendo um financiamento de carro, ele prefere ficar devendo um FIES e acertar a sua casa própria. Gostaria de saber sobre a aderência da economia compartilhada nessa tendência de unidades menores. Você quer falar um pouquinho, Basílio? Economia compartilhada é algo que veio para ficar. É uma tendência, sem dúvida. Porém, as unidades menores também vieram para ficar, as unidades compactas. Ou seja, o que significa economia compartilhada? O que significa uma unidade compacta? São prédios onde parte da vida acaba se passando nas áreas comuns. E é uma tendência moderna. Agora, em função da pandemia, essa situação se atrapalhou um pouquinho, estimamos que seja temporário, mas é um dos tipos, uma das novas tendências de imóveis que a gente deve ter no futuro, sim. E se puder avançar um pouquinho, não sei se a pergunta chegou nisso, mas co-living, co-housing são tendências também. Agora, de novo, a cidade, o município de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes, a região metropolitana 22, o estado 46. É muita gente. Então, tem muitas tendências, quer dizer, muitos valores diferentes. Tem gente que pensa de todas as maneiras. Uma delas é essa. E, finalmente, né, cumprindo o nosso horário aqui, passando alguns minutinhos, eu tenho uma pergunta aqui da Érica sobre a alteração do plano diretor de diminuir as aprovações dos smalls apartamentos. Qual o impacto previsto? Não vejo essa alteração no plano diretor. Tá? Nós não estamos acreditando nisso. A Érica deve ter visto uma notícia no jornal hoje, né? Mas nós não acreditamos nisso. Até porque, né, se a gente voltar no tempo, né, gente, nos anos 60, nos anos 50, 60, 70, né, São Paulo construía milhares de small apartments. Né? Na época chamava-se kitnet, né? Kitnet. Se for na Avenida Paulista, você vai achar prédios de kitnet. Se você for ali na região da Baixada do Glicério, se você for na Bela Vista, né, logo atrás ali do Maxu, você vai achar centenas de unidades de kitnet. E esta é uma tendência que eu acho que veio para ficar e que as empresas estão cada vez mais se especializando nisso. Né? Eu me despeço aqui e passo aí para as considerações finais do André, agradecendo mais uma vez o André, e para as considerações finais do nosso presidente Basílio Jafé. Basílio, Celso, obrigado mais uma vez. Parabéns pela apresentação. Seu nível de detalhes e conhecimento do mercado é impressionante. Realmente nos ajuda bastante a planejar as empresas. Obrigado e bom trabalho para vocês. Muito obrigado. É importante, sim, o mercado e as pessoas conhecerem esses números, André, e para a gente ter noção do que significa cada um dos segmentos onde o mercado imobiliário atua, entender as tendências, para que as empresas e os cidadãos, as famílias, possam se planejar. Interessante ver onde se concentram os principais lançamentos, nem sempre é algo óbvio, nós mesmos ficamos surpresos várias vezes em função disso, portanto, são dados específicos que o Secovi acaba fornecendo para todos. E graças ao trabalho do Celso como economista-chefe, com a sua equipe, fazendo algo brilhante. E graças à parceria com a Atlas Schindler, através do André, através do Flávio Silva, da Maricide, todo mundo que está conosco na Atlas Schindler, nosso parceiraço em diversos eventos no decorrer do ano. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que assistiram, pelas perguntas, por tudo, e espero que tenhamos saído desta uma hora mais bem informados, com melhores noções a respeito do nosso mercado imobiliário. Valeu. Bom dia a todos. Saúde para todos. Saúde, isso, saúde.
Saúde, saúde.